Você já sentiu que está lutando sozinho contra algo que parece não ter solução? Como se tudo ao seu redor estivesse desabando, e por mais que você tente, nada muda. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade difícil, uma dívida que não para de crescer, um desemprego que te sufoca ou uma dor familiar que não cessa. E no meio disso tudo vem aquela pergunta que ecoa na alma: será que ainda tem esperança para mim? Se essa pergunta já passou pelo seu coração, respira fundo e fica comigo até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode tocar profundamente sua vida e reacender uma luz que talvez já esteja fraquinha dentro de você. Essa não é apenas mais uma oração. Essa é uma oração da noite com Nossa Senhora Aparecida, a mãe que intercede por nós nas causas impossíveis. E quando digo impossíveis, estou falando daqueles momentos em que a gente já tentou de tudo, já chorou em silêncio, já implorou por uma resposta, mas nada aconteceu. Só que hoje, nesta noite, eu te convido a fazer diferente, a entregar tudo nas mãos dela, porque quem se coloca debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida não caminha sozinho. Sabe, a noite é um tempo estranho. É quando tudo fica mais silencioso, mas também mais pesado. É quando as preocupações crescem dentro da cabeça, quando os medos ganham forma e os problemas parecem maiores do que realmente são. Mas é também o momento perfeito para se recolher, para abrir o coração em oração e permitir que Deus, através da intercessão de Maria, comece a agir. E agir mesmo, de verdade. Porque por mais impossível que pareça, com fé, tudo pode mudar. Você já passou por uma situação assim? Aquela em que você se ajoelha, sem nem saber o que dizer, apenas com as lágrimas correndo pelo rosto? Aquela em que as palavras faltam, mas a dor grita? Então você sabe que existem momentos em que só uma intervenção do céu pode nos salvar. É por isso que hoje vamos nos unir em oração com Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, aquela que olha pelos humildes, pelos aflitos, pelos esquecidos, e age onde ninguém mais pode agir. Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, cansado de esperar, com a fé quase apagando. E tá tudo bem sentir isso, mas eu quero te lembrar. Nossa Senhora Aparecida já realizou tantos milagres que pareciam impossíveis. Ela já fez peixes aparecerem onde não havia nenhum, já curou corpos e corações, já restaurou famílias, já abriu portas onde só havia muros. O que te impede de acreditar que o seu milagre também está a caminho? Então, se hoje você precisa de força, de paz, de um sinal de que Deus ainda está no controle, essa oração é para você. Não importa o tamanho do problema, nem há quanto tempo você carrega essa cruz. Hoje, nesta noite, Nossa Senhora quer ouvir o seu clamor. E mais do que isso, ela quer te acolher. Quer te envolver com seu manto azul e te apresentar ao seu Filho Jesus, que transforma lágrimas em sorrisos, tempestades em bonança, derrotas em vitórias. Prepara o seu coração, porque o que vem a seguir pode ser o início de uma virada na sua vida. A oração que vamos fazer juntos tem poder. E se você crer, se você confiar de verdade, o impossível vai começar a se mover. Vamos juntos? E se nesse momento alguma palavra já tocou o seu coração? Se você sentiu como se Deus estivesse falando com você através dessa preparação para a oração, então, compartilha isso aqui comigo nos comentários. Às vezes, quando a gente escreve o que sente, a dor encontra um caminho para se transformar. Pode ser uma palavra, uma frase, um simples "eu preciso dessa oração hoje". O que importa é abrir o coração, porque quando você comenta, você não está só falando comigo, está ajudando outras pessoas que talvez estejam passando exatamente pela mesma luta. E assim, criamos juntos uma corrente de fé, de apoio e de esperança. Se esse assunto faz sentido para você, se essa oração que está por vir tem tudo a ver com o que você está vivendo, já deixa o seu like nesse vídeo. É um gesto simples, mas que mostra que esse conteúdo precisa continuar chegando a mais e mais pessoas que, como você, precisam de uma palavra que acolhe e de uma oração que transforma. E, olha, se essa não for a primeira vez que você vem aqui buscar refúgio,
ou se está chegando agora e já sentiu paz só de ouvir essas palavras, se inscreve no canal e ativa o sininho. É assim que você continua caminhando com a gente, recebendo orações, mensagens de fé e conteúdo que fortalece o espírito nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar outras pessoas que, neste exato momento, estão lá do outro lado da tela, talvez chorando no silêncio do quarto, esperando um sinal. E pode ser que por causa do seu comentário, do seu like, da sua inscrição, esse vídeo chegue até ela. E isso é evangelização. É amor que se espalha. É luz que se multiplica. Agora, respira fundo mais uma vez, porque chegou a hora de se colocar inteiramente na presença de Nossa Senhora Aparecida. A oração começa agora. Hoje, juntos vamos fazer uma oração da noite com Nossa Senhora Aparecida. É uma prece poderosa para causas impossíveis, para você que está enfrentando uma doença que parece não ter cura, uma dívida que tira o sono, um desemprego que desgasta a alma, ou uma família que está se desfazendo em silêncio. Essa oração não é uma fórmula mágica, não é uma promessa vazia, mas é um encontro real com o céu. É um grito da alma que sobe, e uma resposta que desce em forma de paz, consolo e transformação. A verdade é que existem momentos na vida em que tudo parece estar contra nós. O mundo continua girando, as pessoas seguem vivendo. Mas dentro da gente parece que o tempo parou. A dor trava os pensamentos e a esperança vai se apagando aos poucos. E é exatamente aí, nesse ponto da jornada em que a gente pensa em desistir, que o socorro de Deus pode se manifestar de um jeito surpreendente. É no momento mais escuro da noite que a luz começa a brilhar. E essa luz muitas vezes chega através da intercessão de Maria, que como mãe, sente as nossas dores e leva nossos pedidos diretamente ao coração de Jesus. Quando falamos em causas impossíveis, estamos falando daqueles bastidores da vida que ninguém vê, aqueles dramas que não aparecem nas redes sociais, mas que pesam no travesseiro todas as noites. E é por isso que essa oração é feita agora, à noite, porque é nesse silêncio que a alma fala mais alto, e Nossa Senhora Aparecida ouve. Ela vê o que os outros não veem. Ela sente o que você não consegue mais explicar. E é ali, nesse espaço entre o cansaço e a fé, que o impossível começa a se movimentar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que pouca gente fala, mas que muda tudo. Quando você reza com fé, você não está apenas pedindo um milagre. Você está tomando uma decisão. Sim, uma decisão espiritual. Você está dizendo: eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho continuar, mesmo sem forças. Eu escolho esperar, mesmo sem ver nada se movendo. E essa mentalidade muda tudo. É ela que abre caminho para o impacto divino acontecer na sua história. Talvez a sua situação ainda não tenha mudado por fora, mas se hoje você muda por dentro, o processo já começou. O impossível começa aqui, agora, no coração que decide não soltar a mão de Deus. Por isso não importa o tamanho da montanha que você tem diante de si. Maria, nossa Mãe Aparecida, está com você nessa escalada. E lá do alto, ela já enxerga o que você ainda não vê. A vitória que vem depois da fidelidade. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Talvez ninguém saiba o quanto você tem chorado escondido. Talvez aos olhos dos outros, você esteja levando a vida normalmente. Mas só você sabe o peso que está carregando por dentro. A dor que aperta no peito quando ninguém está olhando. A sensação de estar tentando ser forte, mas por dentro já não ter forças nem para levantar da cama. Às vezes parece que você está no automático, sobrevivendo um dia de cada vez, com o coração cansado de esperar por uma resposta, por uma mudança, por um milagre. E o pior é quando dizem: você precisa ter mais fé, como se fosse fácil manter a esperança acesa quando tudo parece estar apagando. Mas deixa eu te dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. Tem jeito sim, mesmo que já tenham dito que acabou.
mesmo que você já tenha acreditado que perdeu. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, algo começa a mudar, ainda que aos poucos, ainda que no silêncio. É como uma brisa suave que sopra num deserto quente. Primeiro refresca o coração, depois começa a transformar a paisagem inteira. Ela cuida dos bastidores da sua vida, daqueles cantinhos onde ninguém mais consegue entrar. E o mais bonito é que ela não chega com pressa, ela chega com amor. E o amor não tem pressa, mas sempre age no tempo certo. Você pode até não ver, mas o céu está em movimento. A sua dor não está sendo ignorada. Aquilo que você entregou com lágrimas, Maria está apresentando diante do trono de Deus. Ela entende o que você não consegue nem colocar em palavras. E sabe aquele sentimento de abandono que te visita nas noites mais longas? Nossa Senhora Aparecida se aproxima justamente nesses momentos. Ela entra no silêncio e diz: "Eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha." Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que muita gente esquece quando está no meio da dor. Não é porque você está sofrendo que Deus se afastou. Muitas vezes, é no silêncio dele que ele está mais perto. É na ausência de sinais que ele está trabalhando em coisas que os olhos ainda não conseguem enxergar. E é aí que a sua fé se fortalece, não porque você sente, mas porque você decide crer. Essa decisão, feita mesmo entre lágrimas, tem um impacto imenso no mundo espiritual. É nesse instante que a jornada muda de direção. A dor ainda existe, mas ela já não te paralisa. Porque agora você caminha com propósito, com confiança, com a certeza de que o céu está te sustentando. Comenta aí. Isso faz sentido, para mim. Você sabia que a imagem de Nossa Senhora Aparecida surgiu quando ninguém mais acreditava que algo bom poderia acontecer? Era 1717. 3 pescadores humildes foram chamados para preparar um banquete importante. Mas o rio Paraíba, do sul, estava vazio. Eles lançaram as redes 1, 2, 3 vezes e nada. Nenhum peixe. O tempo passava, a esperança diminuía, e cada puxada de rede parecia ser mais uma derrota. Mas foi justamente nesse cenário de fracasso e exaustão que o céu decidiu agir. Numa tentativa quase desesperada, eles puxaram algo inesperado. Primeiro o corpo de uma pequena imagem, depois a cabeça. E ao juntarem as partes, perceberam que ali estava uma representação de Nossa Senhora da Conceição, escurecida pelas águas, mas com um brilho que não vinha deste mundo. A partir daquele momento, tudo mudou. Eles voltaram a lançar as redes, e o milagre aconteceu. Peixe atrás de peixe em abundância, como se o rio tivesse acordado de um sono profundo. E o mais impressionante não foi apenas a pesca em si, foi a transformação da atmosfera. O que antes era desespero se tornou fé viva. Aquela imagem resgatada das profundezas carregava algo que não se explicava com lógica. Era como se, silenciosamente, Nossa Senhora tivesse descido até o fundo daquele rio, só para mostrar que mesmo o impossível pode ser revertido quando há fé. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que muitos não percebem é que esse milagre não foi apenas uma ajuda momentânea para pescadores. Ele é um símbolo eterno de que, quando tudo parece perdido, o céu ainda pode surpreender. Há uma verdade oculta por trás dessa história. O que parecia ser o fim do caminho foi, na verdade, o ponto de partida para algo extraordinário. E quantas vezes isso se repete na nossa própria jornada? Quando nos sentimos no fundo do poço, sem direção, sem saída. É ali que Deus, por meio de Nossa Senhora Aparecida, nos encontra. É no fundo das nossas águas turvas que a graça emerge. Essa história revela mais do que um milagre material. Ela revela uma mentalidade de confiança, uma nova forma de olhar para as adversidades. Os pescadores não desistiram, continuaram, mesmo sem resultado. E ali, nesse detalhe, mora um ensinamento poderoso. A perseverança com fé abre espaço para o extraordinário. Por isso, se você sente que está num momento onde tudo parece travado, onde nada acontece, lembre-se dessa cena.
Talvez a sua imagem milagrosa esteja prestes a surgir também. Talvez o que parece silêncio de Deus seja apenas o momento exato em que Ele está preparando uma reviravolta. Escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também. Antes de rezarmos juntos, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Respira fundo. Isso, agora solta devagar. Fecha os olhos por um instante, se puder. Às vezes a gente não percebe o peso que está carregando até o momento em que decide descansar o coração. E é exatamente isso que eu quero te propor agora. Descansa o seu coração. Não precisa resolver tudo hoje, nem ter todas as respostas. Só precisa estar presente, aqui nesse momento. Imagina que Nossa Senhora Aparecida está te olhando com aquele amor de mãe que enxerga além das palavras. Aquele olhar que acolhe até os silêncios. Pensa em tudo o que você tem carregado. Pode ser um medo que ninguém vê, uma ansiedade que aperta o peito, uma dúvida que tira o sono, uma dor que você tenta esconder com um sorriso. Agora, entrega isso para ela. Não com desespero, mas com confiança. Porque o primeiro passo para o milagre acontecer é permitir que ele entre. Esse é o momento de silenciar a alma. Deixar de lado as distrações, os ruídos do dia, os pensamentos apressados. Porque quando o coração se aquieta, a fé encontra espaço para florescer. A oração que vamos fazer não é só um conjunto de palavras bonitas, é um diálogo entre você e o céu. E quanto mais sincero você for, mais forte será o impacto disso na sua jornada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a oração verdadeira não começa na boca, começa na decisão de confiar. Começa quando a gente escolhe acreditar, mesmo sem ver. E isso exige coragem. Uma coragem silenciosa, mas transformadora. É como abrir uma janela em meio à tempestade e deixar a luz entrar, mesmo que por um segundo. E quando essa luz toca, o interior da alma, coisas que pareciam sem solução começam a se reorganizar. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque a sua mentalidade começou a se alinhar com a verdade oculta de que Deus já está cuidando de tudo. Escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim. Nossa Senhora Aparecida, Mãe que nunca abandona, nesta noite eu venho diante de ti, não com palavras ensaiadas, mas com o coração nu. Só o Senhor e a Senhora sabem das batalhas que eu tenho enfrentado. Às vezes o cansaço me cala e o medo tenta tomar conta. Mas eu sei que quando coloco tudo nas tuas mãos, até o impossível começa a se transformar. Olha por mim, agora, Mãe. Eu te peço com humildade, cuida dessa dor que ninguém vê. Entra nos bastidores da minha vida e faz aquilo que só o céu pode fazer. Eu já tentei tantas soluções, tantas saídas. Já perdi noites em claro, buscando respostas. Já me questionei se ainda vale a pena acreditar. Mas mesmo assim, aqui estou. Porque no fundo, eu sei que a Senhora não me esqueceu. Abraça minha família, Mãe. Cura as feridas escondidas, desfaz os nós da convivência, restaura os vínculos partidos. Intercede por aquela pessoa que eu amo, mas que anda tão distante, seja de mim, da fé, ou até dela mesma. Que a Senhora alcance onde eu não consigo alcançar, e que o teu amor de mãe preencha os vazios que nenhum outro amor conseguiu preencher. Também te entrego minhas necessidades materiais. Sei que o céu se importa com tudo. As dívidas, as portas fechadas, o desemprego, o que falta na mesa. Não, te peço riqueza, te peço dignidade, e que nada falte onde existe fé. Abre caminhos, mesmo que eu não veja. Muda as circunstâncias, mesmo que tudo pareça parado, porque eu sei que quando a Senhora se move, o céu inteiro se mexe junto. E por fim, Mãe, acalma minha alma. Silencia essa ansiedade, esse turbilhão de pensamentos. Que eu possa descansar nesta noite, não porque tudo se resolveu, mas porque eu confio que está sendo cuidado. Deixa o teu manto me cobrir, como quem cobre um filho amado. E se alguma lágrima cair no travesseiro, que ela seja semente de milagre e não sinal de fim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto.
Porque existe um detalhe nessa entrega que faz toda a diferença. E ele pode mudar completamente a forma como você vive esse momento. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Agora respira. Respira fundo. Você acabou de fazer algo que talvez nem perceba o tamanho. Entregou o impossível nas mãos da mãe. E quando um filho confia a sua dor à Nossa Senhora Aparecida, ela não fica parada. Ela se move em silêncio com aquela delicadeza que só uma mãe tem e leva tudo ao coração do filho, ao coração de Jesus. E é nesse momento que a esperança começa a fazer morada, onde antes só havia desespero. Porque onde ela chega, o impossível deixa de ser obstáculo e passa a ser oportunidade para que o céu revele sua força. Sabe aquela sensação de que ninguém te escuta de verdade? Aquela impressão de que suas lutas são invisíveis? Pois é, Nossa Senhora vê, ela escuta, ela entende, e mais do que isso, ela age. Só que muitas vezes, a ação de Deus começa de um jeito que a gente não entende de imediato. Às vezes, é no silêncio, outras é no tempo, e quase sempre é nos bastidores. Quando tudo parece calmo demais ou até parado demais, é exatamente aí que a transformação começa. Por dentro, na sua mentalidade, no seu coração, na forma como você decide seguir. Porque confiar não é cruzar os braços, é manter os pés firmes, mesmo quando os olhos não veem saída. É se permitir descansar na certeza de que algo maior está sendo costurado no invisível. E isso muda tudo. Muda a forma como você enfrenta as perdas, os nãos, os atrasos. Porque agora você sabe que existe um sentido maior por trás de cada detalhe. Nada é por acaso, nem mesmo a espera. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem uma revelação sobre o agir de Deus por meio da mãe que pode mudar completamente a forma como você olha para o tempo da espera. Escreve aí nos comentários. Eu confio mesmo sem entender. Talvez o problema ainda esteja lá amanhã. Talvez os boletos ainda estejam em cima da mesa, o diagnóstico ainda seja o mesmo, ou aquela resposta que você tanto espera ainda não tenha chegado. Mas tem algo que já mudou, e profundamente, o seu coração. Porque hoje, nesta entrega silenciosa, nesta oração sincera, você foi tocado por uma força que não se explica, só se sente. Uma esperança que não vem da lógica, mas da fé. E quando a fé entra, o medo já não tem mais tanto espaço, ele até tenta, mas não domina mais. Você já parou para pensar como é poderoso isso? Essa capacidade de se levantar mesmo quando nada mudou por fora, porque algo já começou a florescer por dentro? Isso é milagre. Isso é transformação real. Não tem barulho. Não tem espetáculo. É como uma semente que se rompe debaixo da terra. Ninguém vê. Mas é ali que a vida começa. E é exatamente assim que Deus age, muitas vezes. Ele te fortalece por dentro primeiro, para que você aguente firme o que ainda virá por fora. Sabe o que é mais bonito? É que Nossa Senhora Aparecida continua te acompanhando nessa jornada. Ela não se afasta depois da oração. Ela caminha junto mesmo quando o silêncio grita. Mesmo quando o dia seguinte parece igual ao anterior. Ela é aquela presença que não resolve tudo de imediato, mas que impede você de desmoronar. Porque te envolve com um amor que acalma, que direciona, que segura a tua mão e te lembra. Você não está sozinho. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta por trás das esperas mais difíceis. Uma revelação que pode te trazer paz, onde hoje só existe dúvida. Comenta aí. Meu coração está mais forte. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença quando a gente está esperando por um milagre. A transformação interior que acontece antes da resposta chegar. E isso não é pouca coisa. Tem gente que acha que o milagre só se concretiza quando tudo muda por fora, quando o exame dá negativo, quando o dinheiro aparece, quando a porta se abre. Mas existe uma verdade oculta aqui. O maior milagre começa quando a nossa mentalidade muda, quando a gente deixa de se sentir vítima do caos e começa a viver como alguém que confia, mesmo sem entender tudo. Porque fé
não é se iludir. Fé é decidir confiar. Mesmo com o diagnóstico difícil, mesmo com as contas atrasadas, mesmo com o silêncio de Deus. Fé é uma escolha. E toda escolha tem impacto. A forma como você encara a sua espera pode mudar completamente o seu caminho. Não é só sobre aguentar firme, é sobre crescer na dor. É sobre amadurecer a alma enquanto o mundo lá fora ainda não deu sinal de melhora. Esse é o bastidor dos milagres. Um coração que permanece em paz, mesmo no meio da incerteza. E sabe o que é mais incrível? É que Nossa Senhora Aparecida entende isso como ninguém. Ela conhece o silêncio da espera. Ela sabe o que é confiar mesmo sem ver. Foi assim quando o anjo anunciou. Foi assim aos pés da cruz. E por isso, quando você ora com fé, ela se faz presente com uma força mansa, mas imensa. Ela não te tira da tempestade de uma hora para outra, mas te ajuda a atravessar com dignidade, com coragem, com esperança. E enquanto o mundo ainda duvida, o teu coração já está sendo restaurado. Milhares já experimentaram isso. Uma mulher que chorava todas as noites pela libertação do filho e depois de meses em oração, viu o menino largar as drogas. Um homem que rezava pela cura da esposa e encontrou forças para cuidar dela todos os dias, até que ela se recuperou. Uma jovem que, perdida e sem rumo, se agarrou ao terço e, aos poucos, reencontrou sentido na vida. São histórias simples, mas cheias de fé, porque Nossa Senhora Aparecida não abandona quem clama com o coração sincero. Ela age, e quando ela entra, o impossível começa a dar sinais de que pode sim acontecer. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo que pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé. Entender que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E quando a gente começa a enxergar com os olhos da alma, percebe que até a espera tem propósito. Tem pessoas que no meio da dor se perguntam: será que fui esquecido? E não, você não foi. Há algo acontecendo nos bastidores da sua jornada. E é aí que está a grande revelação. Deus nunca para de agir, mesmo quando tudo parece parado. Tem uma transformação acontecendo em você. Talvez não seja visível ainda, mas está em curso. A forma como você escolhe lidar com as suas dores, com suas orações ainda sem resposta, com os dias de angústia, tudo isso está moldando sua fé de um jeito profundo. É ali que se constrói a verdadeira intimidade com Deus. Porque fé, de verdade, não é medida pelo número de bênçãos recebidas, mas pela capacidade de confiar mesmo quando tudo ainda parece escuro. Nossa Senhora Aparecida entende isso. Ela nos ensina que confiar é diferente de entender. Quando ela disse sim ao anjo, ela não fazia ideia de tudo que viveria depois. Mas mesmo assim, seguiu firme. E é por isso que ela se torna um refúgio para tanta gente. Porque ela nos acolhe com esse amor que não exige explicações. Um amor que só diz: eu estou com você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Estou aqui. E quando você começa a orar com essa mentalidade, algo dentro de você muda. Você para de rezar só para fugir da dor e começa a rezar para ser fortalecido por dentro. E isso muda tudo. Porque quando a oração deixa de ser fuga e se torna entrega, o céu se move. Talvez o milagre que você espera ainda leve tempo, mas o milagre de continuar em pé, de ter paz em meio ao caos, de não perder a esperança, esse já está acontecendo. Escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim. Se essa conversa tocou algo aí dentro, se em algum momento você sentiu que não estava mais sozinho, que essa palavra chegou na hora certa, então talvez seja um sinal de que você precisa continuar por aqui. Se inscreve no canal pra gente seguir juntos nessa caminhada de fé. Aqui, a gente não solta a mão de ninguém. E se você ficou até o final, escreve aí nos comentários: essa mensagem foi pra mim. Assim eu vou saber que você faz parte desse grupo que não desiste, que acredita mesmo quando tudo parece difícil. Ah, e se esse vídeo te trouxe paz, deixa o like. É uma forma simples de mostrar que essa conexão fez sentido para
Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo.